Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 13 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, olha aqui o ouvinte, olha o e-mail que o ouvinte mandou. É incrível do que um ser humano é capaz. Todos os dias ouvimos relatos de gente que tira a vida do outro por motivos banais. Como não ter raiva de um camarada que assalta uma casa e mata uma criança de apenas 5 anos? Desejo a ele a pena de morte, diz aqui o nosso ouvinte. Mas dizem que, como crente, eu não posso ser a favor da morte de ninguém. Isso é verdade, gente, hein? A pena de morte é contrária aos princípios bíblicos. De que forma devo guardar o meu coração e ao mesmo tempo ter fome e sede de justiça? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Flor de Lis, a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK Music. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastor J.R., bom dia a todos os debatedores e bom dia a todos os queridos ouvintes. Benção puríssima. Você, Flor de Lis, destacou a frase: todos os dias ouvimos relatos de gente que tira a vida do outro por motivos banais, né, Flor? É verdade, as coisas estão piorando a cada dia. Nós estamos vendo cada dia mais os crimes se tornando crimes muito graves e por situações como pai matando filho, mãe matando filhos, filhos matando seus pais. Isso está ficando uma coisa muito, muito difícil da gente ouvir, da gente ver. É um relato que tem nos abalado bastante, tem mexido com a gente e tem nos deixado em alerta. Verdade. Nos dias atuais. Verdade. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Praça Seca. Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Cada dia mais essa constatação é a mesma que o senhor faz, pastor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores da mesa, aos ouvintes queridos que nos prestigiam nesse dia tão maravilhoso. Bem, eu concordo com a Flor, realmente, a pastora Flor de Lis, realmente com a corrupção do gênero humano, a reprogramação, né, do homem com o pecado, com a questão do vírus do pecado, todo o discorrer da humanidade, ela vai por esse caminho. Então, cada dia se mata hoje, às vezes por R$1 está se matando, gente. A vida humana hoje é tão de acordo com parâmetros maléficos, é tão supérflua como uma nota de R$2. Então, eu concordo, isso é fato e isso acontece e acontece exacerbadamente no dia de hoje. Pastor Davi Cabral Júnior, da Assembleia de Deus do Campo de Madureira, em Mesquita, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, querido pastor, sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, bom dia, amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa. O nosso país é um país que está doente. Esses dias nós ouvimos uma entrevista de um juiz em São Paulo dizendo que os tribunais estão lotados, as pessoas estão brigando por qualquer coisa, matando por qualquer coisa, e somente a palavra de Deus, a igreja do Deus vivo pode trazer cura para esse país que se encontra enfermo. Realmente a situação está ficando crítica, mas a igreja do Senhor Jesus tem se posicionado no sentido de ser um hospital para sarar essa terra ferida. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, muito bom dia, seja bem-vindo. O relato do nosso ouvinte, que nós vamos entrar um pouco mais passo a passo aqui,
nessa introdução ele diz que cada vez mais ele se impressiona com a capacidade que o ser humano tem, né? Sobre esses relatos de gente que tira a vida do outro por motivos banais, por coisas absurdas, que a gente vai descobrindo e diz, meu Deus, se matou por causa disso. Não que haja uma razão, né? Mas a gente se surpreende com os motivos cada vez mais banais. Prazer, JR, bom estar dia, aqui, bem-vindo. né? Sempre é um prazer. Bom dia aí para os debatedores. JR, a palavra de Deus diz que a iniquidade ela se multiplicaria, né? E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias, a iniquidade se multiplicando. Uma falta de amor terrível. Agora, é um grande desafio para a igreja, né? É claro que é uma tarefa difícil, mas quanto mais pregarmos o evangelho, quanto mais pessoas serem salvas, creio que essa iniquidade diminuirá. Mas é um grande desafio, é difícil. Mas eu aproveito para dizer, JR, que analisando esse contexto terrível que vivemos, eu digo para as igrejas, nós não temos como brincar de sermos crentes, né? Cada vez mais temos que pregar o evangelho autêntico e firme. Não há espaço para meninice. É verdade. Aqui o nosso ouvinte continua dizendo, olha, como não ter raiva de um camarada que assalta uma casa e mata uma criança de apenas 5 anos, é um dos exemplos, né? O ouvinte relata, traz um caso específico, dentre tantos outros, pastor Rodrigo, esse foi o seu destaque. Olha, JR, eu entendo que o problema em lide não é a questão de ter ou não ter raiva. Eu acho que o ser humano, ele é permeado de emoções que são altamente movíveis quando nós presenciamos um fato tão brutal e tão alarmante como o fato de uma criança, como está aqui escrito nesse e-mail, ser brutalmente assassinada. Eu estava ali no hall, estava vendo uma reportagem que diz que 2 crianças, se não me engano, em Brasília, foram amarradas e queimadas por uma pessoa que assumiu a sua culpa, um jovem assumiu a sua culpa logo o seguinte. Eu acho que a raiva, ela nos permeia, isso é um fato que todo gênero humano tem. A questão é o que nós vamos fazer a partir daí. Né? Se a nossa motivação ela for apenas embasada na raiva, nós de fato iremos querer fazer a justiça com as próprias mãos. É aí que a gente vai ter que entrar um pouco mais a fundo ao longo desse debate. E a gente vê o seguinte, quando a gente fala em justiça com as próprias mãos, é o caso, por exemplo, daquela senhora que foi confundida com uma mulher que seria alguém que usava crianças para rituais e tal, enfim. Ainda que fosse ela, certo? Vamos considerar aqui. Eles pegam aquela mulher e aquela mulher é morta de uma maneira bruta. Meu Deus do céu. E gravam, né? Porque agora não basta apenas gerar ali o ato. Tem que gerar imagens e multiplicar as imagens. E isso acontece, a pessoa diz, estou fazendo justiça com as próprias mãos. É o quê? Impunidade, é isso e aquilo. O ouvinte traz um outro lado. É gente inocente. É gente que não tem condições de reagir. Uma mulher diante de uma turba também fica inocente num processo como esse. Com certeza. Eu acho que não é esse o caminho. As pessoas têm que se mobilizarem para que para que haja uma reforma no sistema judiciário e não quererem fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei que as pessoas estão se sentindo desprotegida, porque o sistema está levando a isso. Mas fazer justiça com as próprias mãos, isso não é tolerável. São assassinos quanto a qualquer outro tipo. Todas as pessoas que participaram desse crime são assassinos e, se o caso é pena de morte, mereceriam a mesma situação. Eu acho que não é esse o caminho, a população, porque a violência, JR, minhas filhas já foram assaltadas, a violência está cada dia pior, então as pessoas estão vendo o sistema judiciário com uma morosidade terrível e que não se cumpre leis. Você vê aqueles jovens ricos que mataram, que incendiaram um índio lá em Brasília. Foi declarado pela lei que eles não tiveram intenção de matar. Agora, se prende um pobre que está roubando no supermercado, ele é condenado e é levado para a cadeia e tem que cumprir a pena ali na cadeia. Recentemente, mais próximo aqui, uma mulher trabalhava numa residência
ela foi também vítima desse tipo de vandalismo na região da Barra, onde todos nós ficamos impressionados com a frieza, com a falta de amor, falta de cuidado, de zelo com o outro, de uma forma absurda. Aí, pois não, pastor? Só queria adendar algo que a pastora falou. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu tentei entender ou achar um outro contexto que não fosse o contexto literal aqui, porque, na verdade, ele está dizendo, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, se nós formos usar a lei, se eu não me engano, do talião, algo do tipo, se esse termo não estiver correto, me perdoem, que é olho por olho, dente por dente, a gente vai estar discorrendo num erro ainda muito maior, porque dentro de nós não há condições nenhuma de nós exercermos justiça. Em São Gonçalo também um homem foi assassinado, acusado de estupro, e depois acharam o verdadeiro culpado. Então não adianta querermos fazer justiça com as próprias mãos, isso está errado, isso não é correto, Deus não está nesse negócio. A justiça pressupõe que haverá uma investigação, que a pessoa será investigada. Ainda assim, com todo o processo que a justiça tem, lembra aquele caso daquele homem que ficou preso durante muitos anos, aí foi solto, ele entrou na justiça e depois a história desse homem é impressionante, que ele foi preso uma vez por causa do nome homônimo, foi preso, depois ele foi solto. Aí ele virou caminhoneiro. Aí um dia pararam ele numa blitz. Aí pegaram o nome dele, prenderam o camarada outra vez. Aí ele foi solto outra vez, entrou na justiça, no dia que saiu o dinheiro, ele morreu. Não aproveitou nem um centavo do dinheiro. Você vê que coisa impressionante? Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, que a gente já chega aqui àquele ponto que é o seguinte: desejo a ele a pena de morte. É o ponto que nós vamos entrar aqui para entender. A pena de morte, ela é absorvida pela Bíblia, ela é defendida pela Bíblia, ela é contestada pela Bíblia, que nós vamos conversar e descobrir um pouco mais sobre esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: sinceramente, você já desejou a morte de algum criminoso? Por telefone, 22% dos nossos ouvintes afirmam sinceramente que já. E pelo nosso site, 90% deles também, sinceramente, avisam que já desejaram. Muito obrigado, Marcela Bastos. Marcela, me diga uma coisa, perguntas. Que dia hoje nós comemoramos no Brasil? Abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi no dia 13 de maio de que ano? De 1985. De que ano? 1885. 1885. Fosse prova oral, já tava, né? Eu já considerei a primeira. Eu considerei a primeira, mas não, dá tudo bem. E quem é que... Quer saber quando que começou o processo de abolição? Quero saber. 1850 começou o processo. 1850, Só que aí em 1871 conseguiram promulgar a lei do ventre livre. Todo filho de escravo que nascesse a partir de 1871. Os nascidos já seriam livres. Seriam livres, muito exatamente. Bem. Ainda assim os pais estavam escravos. Escravos, isso aí. Em 1885, promulgada a lei dos sexagenários. Ou seja, negros com mais de 65 anos então, também estavam nascidos e idosos. Ok, resolveu o problema dos extremos. A turma do meio ainda estava presa ali como escravo. Estava presa como escravo. E só em 1885 é que a Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea. A Lei Áurea. Qual o nome da Princesa Isabel? Enorme, né? Vamos lá? Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança. Aí, a falou que tava com problema de escolher nome para os filhos. Tá aí, tem nome à vontade aí para resolver. E a última pergunta, eu combinei com você isso antes? Combinou. Olha aí, muito bem, muito bem. Marcela, muito obrigado pela ajuda. Essa é a história, minha gente, é a história. Este ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês.
93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Agora, minha gente, agora é que a chapa esquenta, né? Nós fizemos uma bela introdução. Agora é aquela hora de saber o seguinte. E aí, minha gente? Já fosse o J.R. da calma, né? Tá tranquilo. Pastor Carlos, o senhor destacou que o senhor não é bobo, não. O senhor começa. Vai lá, pastor, é com o senhor. Olha, J.R., desejo a ele pena de morte. Esse sentimento, ele é normal no ser humano, né? Tanto que a Bíblia diz, Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis. Agora, existe um texto bíblico, já que ele fala assim, poxa, mas eu sou crente, né? E ele diz assim, ó, desejo a pena de morte, mas dizem que como crente, eu não posso ser a favor da morte de ninguém. Tem um texto bíblico aqui no livro de Mateus, um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, que vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Claro que nós estamos aqui, vamos dizer assim, numa posição confortável, porque até então a gente não foi atingido por um tipo de tragédia dessa, né? E a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. E que não podemos desejar a pena de morte. Baseado nesse texto, eu entendo que não devemos ser a favor da morte de ninguém. Tudo bem. Que pensam os companheiros? J.R., Paulo Pastor, nos orienta. Puxa o microfone mais. Paulo nos orienta a nós sermos imitadores de Cristo. Lendo ali a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Lendo a palavra de Deus no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, não vemos Jesus condenar ninguém à morte. Você não encontra um texto Jesus condenando uma pessoa à morte. Pelo contrário, quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério e pela lei deveria ser morta, Jesus não a condenou. Antes lhe absolveu pela misericórdia e pela graça. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B diz: Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, se a gente pegar a Nova Aliança, a gente tem que separar essa questão de lei e de graça, de dispensações. Na dispensação da graça, Jesus não condena ninguém à morte. Então a gente fica com a palavra de Deus. Companheiros. Olha, até porque eu entendo o seguinte, realmente é um assunto muito complexo, né? Existem umas correntes que defendem o seguinte, que se você abolir efetivamente o Velho Testamento, você não está sendo coadunante com a Bíblia. Eu sou contra a pena de morte, é uma colocação própria. Por que eu sou contra? Porque eu entendo, como Paulo diz em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Obviamente, a gente não pode diabolizar ou espiritualizar tudo, mas eu entendo que pessoas que praticam tais delitos são motivadas, obviamente, por uma cegueira. E eu aprendi uma coisa, que o homem ele possui 3 razões de rebeldia. Na verdade, 3 formas de rebeldia: a razão, o pensamento, e vai desencadear em palavras ou ações e atitudes. Então, a razão que motiva uma pessoa a discorrer num crime hediondo, um crime qualquer que seja ele, é uma razão
que não é a razão que nós estamos aqui sentados hoje. Nós temos Cristo no nosso coração. E quando Cristo entra em nós, tudo que está reprogramado pelo pecado, ele passa a deixar de existir e o novo nascimento nos gera uma nova criatura. Então eu entendo que é muito complexo dizer que a pena de morte é a melhor solução, porque as pessoas estão sendo movidas pelo Deus desse século. Eu entendo dessa forma. Eu não sou a favor da pena de morte, mas eu sou a favor da justiça, que a justiça seja feita de fato e de verdade. Não sou a favor, porque também lá em Ezequiel está escrito, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Eu creio na transformação de vidas, eu creio na libertação de vidas, mas acredito também que o nosso país está indo de mal a pior nessa questão e que os crimes odiosos estão se tornando graves e enormes, porque a justiça está falhando demais. As leis, ao invés de favorecer as vítimas, estão favorecendo demais aos criminosos. Hoje, quando alguém é condenado por um crime a 30 anos de prisão, sabe já que essa pena vai cair para 15 anos, vai cair para 7 anos, e se tiver um bom comportamento, vai cair mais ainda. E a pessoa se sente impune, e ela vai sair da prisão e vai cometer novos crimes, porque a impunidade começa na nossa justiça. Então essa justiça tem que ser mudada, porque se alguém que mata, JR, e é condenado a 60 anos e sabe que vai ficar lá 60 anos, antes de matar ele vai pensar 1000 vezes antes. Então é isso que eu sou a favor. Eu sou a favor de uma revisão, nesse sentido que a pastora Flor de Lis disse. Não sou a favor da pena de morte, mesmo porque eu me baseei num texto aqui que eu creio, mas que se faça uma revisão que realmente se cumpra aquilo que foi determinado pela justiça. Que não haja, vamos dizer assim, de uma linguagem popular, vantagens. Bom comportamento, isso, aquilo... Entendeu? Então eu acredito que o melhor seria uma revisão nas leis do nosso país que tratam dessa questão para podermos ter uma sociedade melhor. Permita-me só colocar algo mais. Eu vou mais além. Eu entendo que a revisão ela tem que começar nas bases. Ou seja, se você não educa bem, você não forma cidadãos de caráter para amanhã. Então, a reforma das leis são importantíssimas. Para quê? Para que a gente possa, efetivamente, dar um basta num avanço descontrolado de uma, vou usar um termo aqui bem forte, tá? De uma sem-vergonhice que existe, ou seja, eu vou para a cadeia, mas daqui a pouco eu vou sair logo, né? Mas existe também a questão da educação, tem que se investir em educação. Tem que formar cidadãos de caráter para amanhã, porque a pena de morte, na verdade, é uma ação para você tentar tapar um buraco que existe. Então eu vou inserir a pena de morte, que eu acabo com o mal pela raiz, mas na verdade não é o correto. O correto é você começar, na minha visão, das bases. Nem sempre. Nós estamos vendo aí pessoas que tiveram uma educação excelente, formação, formados que estão cometendo crimes hediondos. Eu acredito que a educação do nosso país está um caos também, precisa mudar, mas nós temos visto pessoas que tiveram uma excelente educação. Eu lido com pessoas de vários tipos de classes sociais, eu atendo mães que estão com filhos em situações terríveis e muitos deles tiveram tudo que puderam dos seus pais e estão cometendo crimes hediondos. A educação precisa mudar, porque o nosso país, em todas as áreas, está um caos. Mas nós temos visto pessoas, vou repetir aqui, que tiveram excelentes educações, que tiveram estudos e, como essa mulher aí que matou essa criança, né? Um médico envolvido na situação e outros casos de advogados, médicos, até desembargadores que cometeram crimes hediondos, o que mostra aqui a revolta da população, porque essas pessoas são tratadas de forma diferente. Agora, aquele que não teve essa, né, educação, que não teve esse berço, aí quando comete o mesmo crime ou um crime menor, é tratado de forma diferente. Eu penso, JR, dentro do que o pastor colocou, o nosso país é um país riquíssimo e o investimento em educação, em cursos profissionalizantes, amenizariam sim essa questão da violência. O problema é que a gente vê as passadenas da vida, milhões e milhões de reais que somem do nosso país, que poderiam ser aplicados na educação, em infraestrutura,
Sou brasileiro, gosto de futebol, mas os absurdos que foram investidos, superfaturamentos com relação a estádios, isso amenizaria sim a situação da injustiça no nosso país, né? E precisa de uma reforma no nosso Código Penal, sim. Precisa rever esses conceitos. É o que eu falei no início aqui na minha primeira fala. E um juiz disse isso: o nosso país está doente e não tem uma infraestrutura de juízes para poder atender essa demanda. Se briga por qualquer coisa, se mata por qualquer coisa. Então é um país abençoadíssimo. A igreja do Senhor Jesus tem influenciado nesse país. O que seria desse país, aliás, se não fosse a igreja que tem crescido no Brasil? Existem leis que, ao invés de ajudar essas igrejas, que é o terceiro setor, para amenizar. Quantas igrejas tem aqui a pastora que tem aí um orfanato na sua casa? Eu tiro o meu pai, que é pastor em Volta Redonda, pastor Davi Cabral, casa de dependência química, asilo, começou em Paciência em Santa Cruz, também um orfanato na nossa casa. A ajuda que a igreja dá para o Estado, se não fosse a igreja, em que condições estaria? Fora outros pastores, como os pastores que estão aqui também, fazem um trabalho social de soerguimentos da pessoa que estava viciada, que estava no lamaçal do pecado, mas o nosso país precisa, tem tudo, o Brasil é um gigante adormecido, tem tudo para explodir, para crescer, mas precisa rever essa questão. Se investisse mais em educação, se investisse mais em cursos profissionalizantes, os dinheiros que desaparecem, nós teríamos um país melhor. Olha, eu quero consultá-los aqui sobre uma das reflexões sobre esse assunto. Ela vai numa linha interessante que diz o seguinte: veja bem, todo mundo estabelece disciplina para filhos na igreja. A igreja tem um código de disciplina, se fizer isso, tem aquilo, enfim, tem uma maneira de legislar este assunto, cada um do seu jeito. Tem igreja que entendeu? Tem igreja que cada um age ali da mesma forma, assim como casa, cada um faz. Muito bem, se um funcionário, ele é mau funcionário, a gente costuma dizer que o patrão mandou ele embora. A pergunta é: o patrão mandou ele embora ou ele se mandou embora? É essa a reflexão do passivo e do ativo. Então, quando alguém é condenado a 60 anos, a gente diz o seguinte: fulano foi condenado a 60 anos. Ele foi condenado, ele se condenou pelo ato dele. Ele se condenou pelo ato que ele praticou. Este aspecto passivo e ativo, ele gera uma reflexão um pouquinho diferente nessa linha em que envolve todas as disciplinas, inclusive a pena de morte em alguns cantos. Então, a pena de morte é aplicada em que casos? A, B e C, tá certo? Então, olha, pena de morte, que casos? A, B e C. Fulano cometeu A. Ele foi condenado ou ele se condenou? Então, tá entendendo? Então, é uma reflexão que se faz sobre esse assunto, seja a pena de morte, 30, 60, enfim, quantos anos for, porque é o que está previsto no código. O código diz lá, 5 anos. Aí a Flor de Lis tem toda a razão. O mensaleiro tá lá, tá certo? Visitado fora de hora, com gente que chega a hora que quer, a filha entra no carro do funcionário, a comidinha é diferente, os parlamentares vão visitar, enquanto a maioria tá lá, não tem visita, não tem goteira não, chove dentro, chove de gente, porque não tem lugar para ninguém, é fato, gente, todo mundo constata isso, ninguém precisa ser preso para ver isso não. Ninguém precisa fazer visita em presídio como os pastores fazem para descobrir isso não. Qualquer matéria de televisão mostra isso e revela isso. Então, trazendo esse aspecto do passivo e do ativo para ouvi-lo sobre esse assunto. Olha só, JR, eu vou às comunidades, às cracolândias, eu visito, amo demais fazer esse trabalho de resgate de vida, porque eu vou repetir, eu acredito na transformação de vidas. Agora, a impunidade está fazendo, eu vou repetir, o aumento da criminalidade no nosso país. Nós temos que parar para pensarmos nisso. Dentro de comunidades que eram comandadas por tráfico de drogas, eu morava numa comunidade comandada por tráfico de drogas e tinha lei. E os meninos respeitavam a lei, não podia roubar os moradores da favela. E eles não roubavam porque sabiam que iam apanhar, mas iam apanhar feio. Eram 3 dias de surra.
na laje. Se repetisse tal feito, eram mortos. Então não se roubava dentro das favelas. Os moradores podiam sair e, se esquecesse a porta aberta, e ficavam tranquilos, porque iam voltar e nada teriam sido roubados dentro da sua casa. Por que que a violência do lado de fora está piorando, a criminalidade está piorando? Porque, infelizmente, a responsável por isso é a nossa justiça. Além da morosidade, não se cumpre de fato e de verdade o que é para se cumprir. Nem o que a lei diz na época atual. Tem que haver uma reforma. Por quê? Porque os crimes estão crescendo, vão crescer muito mais. Tudo que estão fazendo aí hoje em dia é maquiar uma situação. Essa polícia pacificadora é maquiar uma situação. Tudo que estão fazendo hoje é maquiar uma situação. Enquanto não se mexer na reforma do sistema judiciário e fazer valer a ricos e pobres, a lei é para ricos e pobres. A lei não pode ser modificada porque a pessoa tem dinheiro. Obviamente, existem interesses escusos por trás de tudo isso. Você vê que existe uma mídia mais sensacionalista que lucra de maneira exacerbada com as notícias que você liga lá, é só desgraça, só derrota. Então, eu concordo com o que a Flor está dizendo. É verdade, se você não houver alguém que tenha pulso ali, porque existem pressões. Você mexe em uma coluna, tem pressões políticas por trás, uma série de situações. Se não houver uma reforma, eu acho que a ação tem que ser conjunta. É demolir o prédio e construir tudo de novo. De baixo para cima, reformular as leis, porque de fato, se os criminosos atentassem para a lei mais acirrada, mais firme, obviamente eu acredito que a criminalidade diminuiria sem forma. Há quem diga até que a questão não é nem reformar, é fazer com que as leis sejam cumpridas. Se as leis que nós temos fossem cumpridas, tá certo? Se não tivesse leis aí, as leis fossem cumpridas, não quer dizer que todos os casos não são. Muita brecha. Tá certo? Tem morosidade, tem excelentes advogados, você tem relacionamento, tem jeitinho, tem colarinho branco, tem todo esse processo que tá aí, que a gente tá cansado de ver. As coisas são diferentes. Agora, num bairro é de um jeito, no outro bairro é de outro jeito. Agora, JR, concordo com tudo que foi dito, né? Óbvio. Agora, eu volto naquilo que foi dito aqui. É preciso se voltar para a base. Porque o que está acontecendo? O sistema penitenciário está superlotado. Eu tenho uma impressão que os caras não têm aonde colocar gente. E por causa disso, estou justificando, não, estou levantando aqui uma outra questão. Isso colabora também para o cara falar assim, meu querido, o que tu fez? 3 meses só, sai. O que você fez? Facilita. Porque o sistema está falido, o sistema não absorve, quer dizer, é uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra. Legalizar a maconha, porque não dá para prender mais gente. Então, estamos vivendo num caos. E a ligação é que não tem dinheiro para fazer reforma penitenciária, mas apareceu dinheiro para fazer Estado. Isso é um país milionário, bilionário. Existe o dinheiro. À medida em que eles alegam, né? Quer esvaziar os presídios, quer mudar isso, muda a lei. Faz cumprir a lei, de fato, 60 anos é 60 anos. Eu tenho certeza, gente, do que eu estou falando. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Isso vai fazer a pessoa parar para pensar. Porque ninguém... Essa história, eu fui pro tráfico, eu cometo crime, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sabia o que... Isso é mentira. Isso é conversa fiada, isso é engodo. Então faz valer a lei. Olha, se eu fizer, eu vou ficar 60 anos lá, eu vou perder minha família, minha mulher vai casar com outro, meus filhos vão ser criados por outro e não vai ter relaxamento na minha prisão. Seja eu rico ou seja eu pobre, as penitenciárias vão ter muito menos gente lá dentro. Por que não? Até a questão da prisão perpétua. Eu não sei. Mais uma condenação a 60 anos que faz valer, já é. Se a lei for efetivamente colocada em pauta e ser cumprida, a gente está colocando aqui em lide um assunto que é a pena de morte. É algo muito extremo. Alguns países observam isso, tendo por base em algumas situações lá do passado. Agora, se houvesse, obviamente, um sistema confiável, obviamente tudo mudaria no país. A questão toda é se querer fazer, porque dinheiro tem, e foi provado isso com a questão da Copa do Mundo. Tá aí, estádio, eu fui em Manaus, tem um estádio lá que, se não for colocar jogos do Vasco, do Flamengo para jogar lá, não vai ter renda, porque não tem time em Manaus para lotar o estádio de 50 mil lugares.
Mas agora, dinheiro se tem. Sabe, se tiver vontade, quando a gente fala de reforma, a gente fala, por exemplo, sobre presídios, né? Existem alguns sistemas prisionais no Brasil que funcionam bem. Muito bem. Tem alguns estados, por exemplo, o estado do Espírito Santo tem um sistema penitenciário que está sendo visto como modelo, onde há recuperação. Não quer dizer que há conforto, virou hotel agora, vai todo mundo querer ser preso para ficar, não é isso, é recuperar, o objetivo é esse. Socializar. Ressocializar o indivíduo, dar a ele uma profissão, tirá-lo daquela prática, ao mesmo tempo uni-lo. Ele não tem esse contato que ele poderia ter anteriormente, ele está ali. Agora, quando você junta todo mundo, mistura todo mundo, como aconteceu na nossa história no Rio, onde presos políticos e presos comuns, eles foram presos juntos, aí nasceram todas essas correntes que nós temos aí do crime organizado, mas isso se espalhou no país todo. Na região de São Paulo, quando se fala de PCC, vocês lembram disso? São Paulo parou. Um estado como aquele, parou, na cidade, não um estado, todo mundo enlouquecido porque era uma ação aqui, outra ali, outra ali, ou seja, as coisas estão acontecendo, mas há, pelo que nós podemos observar, a possibilidade de se mudar o sistema prisional, há condições de construir quantos presídios forem necessários. Sim. Só não se constrói porque não quer. Perfeito. Porque não se pode dizer num país desse, depois dessa Copa, que nós não temos dinheiro. JR, não dá para dizer. É muito fácil falar de pena de morte, mas eu quero que os ouvintes agora parem para pensar que tem muitos criminosos, nada justifica. Sim. Mas eu lido com crianças que são violentadas o tempo inteiro, desde pequenininha. Eu tenho crianças que foram violentadas desde os 6 anos de idade, de todo tipo de violência, violência física, violência sexual, e quando se torna uma adolescente, essa criança quer se vingar da sociedade, que não viu o sofrimento delas, e que não, e até vê, mas não fazem absolutamente nada, porque não é consigo, não é com ela que está acontecendo isso. Então, se não é comigo, o resto que se dane. E essas crianças ficam na mão de estrupadores, de violentadores, e ninguém faz nada, nem a justiça do menor faz. Eu estou cansada de ir ao juizado de menores com queixas de violência sexual, e eles, nos conselhos tutelares que eu vou, me mostram uma lista enorme de Flor de Lis, faz alguma coisa você, porque nós temos uma lista enorme aqui, não podemos fazer nada, porque se não há provas, se a pessoa não for pega no ato, nada acontece com ela, a não ser, ela é chamada apenas para ser ouvida e é mandada embora. Ela não vai presa, não acontece nada. E aquela criança que está vendo aquilo, aquela criança aguarda isso. Entendi. E ela cresce, e para ela tanto faz morrer ou matar. Ela vai matar com facilidade, porque ela tá cheia de ódio, cheia de revolta. Eu tô com 5 crianças que a mãe morreu de câncer, o pai é traficante, a menina tem uma marca no rosto de uma foice que o pai cortou o rosto dela, o menino era espancado a ponto de ficar com a cabeça toda inchada. A mãe morreu sem socorro médico, porque no nosso país, pobre que tem câncer, não tem tratamento devido, não tem tratamento correto. A mulher morreu dentro de casa à míngua, porque não tinha vaga de internação. Essas crianças vão odiar a sociedade, vão odiar o país que estão vivendo e vão ser violentas sim. Então, mas isso não dá o direito de matar. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, porque nós precisamos mudar essa situação, porque enquanto não mudarmos essa situação, essas coisas vão continuar acontecendo. Vamos ver no nosso país, a fila de adoção está enorme. Tem um monte de famílias querendo adotar, mas a burocracia não permite que as crianças saiam de dentro de abrigos. A maioria que comete crimes hediondos vai olhar, tem históricos de passagem em abrigo. Abrigo não muda a vida de ninguém, só piora. Tá aí o desabafo sobre esse assunto, companheiros. É uma palavra forte, uma palavra clara, uma palavra de alguém que está vivendo essa experiência. Nossos ouvintes têm participado conosco aqui, por exemplo, um ouvinte do Xangri-Lá dizendo: eu sou a favor da pena de morte. Quando falamos que o cristão não deve desejar a morte do seu próximo, estando fora do problema é fácil, mas para a pessoa que perde seu ente querido de forma brutal e cruel, dizer que não deseja a morte, claro que naquele momento deseja sim, depois pode até perdoar. Eu fiquei muito impressionado com essa menina do ônibus, né, que foi sequestrada no ônibus agora no sábado, ela dizendo que perdoou o rapaz pelo que ele fez, e, enfim, disse isso publicamente. Mas a mesa aqui, pelo menos foi o que eu entendi,
a gente deixou bem claro que não é fácil, que nós estamos numa posição confortável para comentar. E falamos também que isso é um sentimento normal. Se acontecer com você, é complicado. Ninguém está afirmando aqui, se fosse comigo, eu perdoaria, se fosse comigo, não. Como nós estamos aqui num debate, e a princípio numa posição confortável em relação ao assunto, nós estamos aqui dando orientação bíblica, mas temos a consciência que é difícil, isso gera uma revolta quando você está dentro de uma situação. Que Deus te ajude, porque você não sabe a sua reação. Justamente. Olha aqui outro ouvinte do Fonseca dizendo: como cristão não devemos desejar a morte de ninguém, nosso parâmetro é Cristo e ele morreu por nós dando a sua vida e não tirando. Outro ouvinte do Complexo do Alemão dizendo: a violência está generalizada e nós vemos isso muito claro aqui no Rio. E isso descrito na Bíblia, Deus está arrependido de ter criado o homem. Conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e dizer: ouvinte, você está ouvindo o som aí, o som aumenta, diminui, some, o problema não é no seu rádio não, viu? Aquele negócio tá dando aí outra vez aí, que a gente não sabe, é um fenômeno aí, enfim, vamos tocar o barco aqui, continua ouvindo aí, por favor. Outro ouvinte aqui dizendo: ficamos admirados com a falta de amor no mundo, mas dentro da igreja também está faltando amor. Quando falamos que não devemos ter redução nem relaxamento para a pessoa que comete crime hediondo, eu pergunto: e se essa pessoa se converter e mudar o seu comportamento? Muda aqui o princípio? Vou adiantar aqui, porque há uma outra colocação do querido pastor Marivaldo. Disse que gostaria de saber se os debatedores acreditam nos trabalhos feitos pelas igrejas nos presídios e na recuperação dos detentos, e que somente esses deveriam ter progressão de pena, ou se até eles, ainda que com bom comportamento, eles deveriam cumprir a pena toda. A grande questão, o JR, nós acreditamos no trabalho da igreja, sim. E o que seria das penitenciárias se não fosse o trabalho das igrejas? Não é verdade? Acho que aquela pressão lá explodiria de uma maneira assim fácil. A grande questão que foi dito aqui: lei é lei, né? E é difícil você analisar o que a pessoa vai ser quando ela sair. A gente teve um caso ainda há pouco de uma jovem que o namorado deixou na porta do prédio, e o porteiro, que teve uma oportunidade, provavelmente por bom comportamento, estuprou a menina lá. Dentro do que a Flor colocou aqui, a pastora Flor, muitas dessas pessoas são vítimas da circunstância. Dentro da pergunta do pastor, nós temos um caso de uma pessoa que é ex-presidiário, aceitou Jesus na nossa igreja, em Volta Redonda, e o pastor deu uma oportunidade para ele para trabalhar como pedreiro na igreja. Era um cara que tudo que ele queria era uma oportunidade de recomeçar a sua vida. O problema é que a pessoa sai de um presídio já discriminada. Não existem oportunidades para essas pessoas. E a igreja deu uma oportunidade para ele. Em síntese, um pedreiro de mão cheia, um profissional que você é difícil de achar no mercado de trabalho. Ele começou a trabalhar na igreja, construir congregações. A igreja, os membros viram o trabalho dele, o profissionalismo dele, a inteligência dele, a habilidade dele, começaram a chamar ele. Nós sabemos que o nosso país tem uma escassez de mão de obra nessa área de pedreiros. Bons pedreiros são difíceis de achar. Ou seja, esse irmão, ele reconstruiu a vida dele. Você vê um cara que aceitou Jesus, veio de um presídio, a igreja deu uma oportunidade, ele foi fichado na igreja de carteira assinada para construir congregações, trabalhou na minha casa numa reforma que eu fiz, que eu precisei dele, reconquistou a confiança da sociedade, construiu sua casa, comprou carro. Hoje é um cara muito bem sucedido. Essas pessoas precisam de uma oportunidade. Este é um assunto delicado, é um assunto difícil, é um assunto complexo. A pesquisa de hoje, ela faz uma pergunta muito especial. E nós conversamos aqui sobre esse assunto, sempre buscando a orientação de Deus, da palavra de Deus, a Bíblia como um todo, para nossa reflexão. Evidentemente, os nossos ouvintes, eles têm opiniões diferentes sobre esse assunto. As colocações dos nossos ouvintes são sempre muito interessantes, inteligentes, e é um assunto para a gente refletir. A gente pode discutir esse assunto a vida inteira, mas a gente não pode abrir mão do trabalho que a igreja tem que realizar. A igreja Sal
e esse sal precisa salgar, a gente precisa temperar, a gente precisa iluminar para dissipar as trevas. Onde há luz não há trevas, onde há luz não há trevas, e o trabalho é um trabalho contínuo, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, não é um trabalho de mudança instantânea, mas a igreja veio para fazer a diferença. E que igreja é? Você e eu, nós, não é? Juntamente com mais um, com mais dois, com mais três, com mais quatro, daqui a pouco nós somos milhões de pessoas acendendo a luz, iluminando, salgando, fazendo a diferença, lutando em todas as frentes. Tanto na recuperação daquele que fez a coisa errada, na formação daquele pequeno para que ele não faça a coisa errada, na exigência de uma justiça que seja cumprida e também na proposta de novas leis ou de mudança das leis atuais. Em todas essas frentes, a igreja tem liberdade, direito de atuar, porque ela é uma instituição reconhecida no país e que busca e prima pelo equilíbrio, ela não tem partido político, então ela não é contra, tá batendo aqui para ser contra, tá batendo, assoprando ali para ser a favor. A igreja não tem partido, quem tem partido são as pessoas mesmo. A igreja não pode ter, a igreja é livre, a não ser que ela vire uma igreja dessas sustentadas pelo Estado, onde aí não se pode levantar a boca para dizer nada. Aí nós vamos perder os profetas Amós e vamos ter apenas os sacerdotes Amazias da vida. Que Deus nos livre disso. Nós estamos falando de violência, falamos aqui sobre Copa do Mundo, que é uma expectativa de todos, mas todo mundo já sabe que a gente não está vivendo aquele clima de Copa, né? As ruas, aquela festa toda, porque nós estamos todos com um pouco de indignação, um pouco de tristeza diante dos episódios todos que estão aí. E a 93 FM, ciente disso e participando desse processo, propõe gols, propõe gol contra, propõe golaço, e nós vamos participar disso. Nós queremos combater a violência. Para nós, isso é gol. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Gol contra. Olha, eu quero ouvi-los aqui sobre esse gol contra aqui. Um estudante de história, Pedro Victor Araújo dos Santos, vem sofrendo ameaças de morte há cerca de 2 meses. É uma história impressionante, isso dentro da Universidade Regional do Cariri, ali em Crato, em Salvador. Ele encontrou a frase "anêmico desgraçado, morre seu negro", dentro de um banheiro da universidade. Estudante que tem anemia falciforme, que é uma doença extremamente complexa, difícil, e ela tem, na sua maior parte, ela realmente atinge os negros, e aí vem com essa palavra que já é uma coisa que debilita fisicamente a pessoa, né? Estudante que tem anemia falciforme teve convulsões, foi socorrido por colegas de sala após ler a ameaça. Já no primeiro dia de maio, uma folha foi colocada em seu caderno. Nela havia um texto escrito no computador com dizeres ofensivos e racistas. Ele voltou a entrar em convulsão e não foi à aula extra que aconteceria no feriado do Dia do Trabalho. Segundo informações, o estudante está amedrontado com o ocorrido e a família dele cogita que ele abandone o curso. Um grupo de estudantes realizou um protesto na universidade contra o racismo e cobrou ações da instituição para combater o crime. A universidade informou que está tomando uma série de medidas para combater o racismo. Dentre as ações estava o Dia Institucional de Combate ao Preconceito, que foi realizado na última terça-feira. Vamos lembrar, esse episódio aconteceu em Salvador, minha gente. Salvador, você imagina o que é isso? E esse assunto cai aqui pra gente hoje, nesse dia 13 de maio. Eu quero ouvir os companheiros sobre esse gol contra dentro da educação e ao mesmo tempo envolvendo aqui o racismo. Isso é terrível, né? Só que a gente vê que muitas universidades não tomam providência. A gente tem visto aí casos de trote, que estudantes até morrem e nada é feito. Eu acho que isso aqui é impunidade dentro das universidades que motiva esse tipo de situação que a gente acabou de ler. Não é só nas universidades, isso acontece mesmo em vários estados do nosso país. Eu tenho filhos negros, JR, que vão à escola e sofrem por causa disso. Eles levam tapas na cabeça, eles são achocalhados o tempo inteiro por terem peles negras e cabelos de negros. 2014. Então isso acontece, nós estamos vivendo isso. Eu tenho um filho de 11 anos que vai para a escola porque eu coloco na cabeça dele, na mente dele, que ele não deve dar importância a essas coisas, mas muitas das vezes ele chega da escola chorando
porque ele é agredido na escola só pelo fato de ser negro. Nós tivemos recentemente aí, né, veiculado pela mídia, a questão do jogador do Barcelona que estava no estádio, a banana foi jogada para ele, foi comer a banana. O jogador Neymar depois criou uma campanha, Daniel Alves, né? Somos todos macacos, fazendo uma alusão aí. Mas enfim, eu entendo que tudo isso é fruto de um sistema falido, né? Se todo o sistema fosse reestruturado, a questão do racismo, quem faz teria mais cuidado se for fazer. Vou fazer isso aqui não, porque vai pegar para mim de verdade. E aí eu concordo com o pastor Carlos que as universidades precisam de uma ação mais enérgica. Reúne os alunos, não sei, quem não entregar aqui vai acontecer isso, isso e isso. Vamos lá. É igual o racismo, mas o racismo começa em casa. Perfeito, mas eu falei, é questão da base. Aí vamos partir para a questão familiar. Mas a instituição envolvida tem que tomar providência. Mas não toma. Isso que a gente tá falando. Começa na mídia, a gente vê nas publicidades, a gente vê no sistema do nosso país. É lamentável essa situação. O que eu tenho a dizer, corroborando com os colegas aqui, é lamentável. Eu fico impressionado com esse episódio acontecendo em Salvador. O número de negros em Salvador é altíssimo. Sim. Então é tão absurdo você imaginar isso. Eu falei, peraí, qualquer lugar do país você imagina. Agora não há possibilidade disso. É uma coisa impressionante. Lamentavelmente, tá aí o registro para que a gente tenha constatação disso. Isso na área de educação acontece muito, então é fundamental que você, pai, mãe, professor, quem trabalha em escola, observe isso. Agora vamos também, tem o outro lado, tem o golaço! Golaço é o seguinte, minha gente, para ajudar aqueles que não concluíram o ensino médio ou para quem vai estudar para o Enem, a Central Unificada das Favelas, a conhecida CUFA, lançou o projeto Portas Abertas. A ação disponibiliza gratuitamente via internet material de estudo para pessoas maiores de 18 anos. De acordo com uma pesquisa feita pela CUFA, mais de 1 milhão de alunos abandonam o ensino médio por ano. O objetivo da iniciativa é que, com o conteúdo disponibilizado gratuitamente, o estudante termine os estudos e se prepare para o exame. Para conhecer mais sobre o projeto e também se inscrever, aqui vai um serviço para os nossos ouvintes, é o www.portaaberta.org. Portaaberta.org. É uma iniciativa interessante, né, gente? Com certeza. Essa questão do reforço escolar, da oportunidade aos nossos jovens. Nós temos um projeto de reforço escolar também para crianças que estudam na parte da manhã na rede pública e às vezes ficam ociosas em casa, às vezes não tem como pagar um professor particular. A igreja tem que trabalhar. Eu estou destacando aqui a igreja até para as pessoas saberem que a igreja também faz. A criança que fica em casa na parte da tarde, ela tem um reforço escolar, a igreja paga professores, dá reforço alimentar também, café da manhã, almoço, e essa iniciativa aqui só vem corroborar. Parabéns aí à CUFA. Muito bem, esse é mais um projeto especial que tá. Esse registro é um golaço para que os nossos ouvintes acompanhem, serve também como inspiração para muita gente que está no dia a dia e precisa desenvolver cada vez mais ações para abençoar a vida do nosso próximo nesse mundo tão complicado e difícil. Minha gente, isso é gol! É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Pesquisa 93. Marcela, como é que nós terminamos a nossa pesquisa 93 de hoje? Sinceramente, você já desejou a morte de algum criminoso? Por telefone, 33% dos nossos ouvintes afirmam que sim. E no nosso site, 88% deles também dizem que sim. Agora, JR, eu preciso fazer um meia-culpa aqui, você me permite? Na hora aqui de falar sobre as datas, de voltar aqui, nossos ouvintes maravilhosos atentaram aí, e eu falei errado. O ano da abolição da escravatura foi 1888. Em 1885 foi promulgada a lei dos sexagenários. Isso aí. Em 1888, enfim,
a abolição da escravatura foi assinada pela princesa Isabel. Um beijo para todos os nossos ouvintes atentos, inteligentes, que mandaram. É para ajudar a gente, nós precisamos de muita ajuda, gente. Precisa de muita ajuda. Obrigada para vocês. E a confusão foi porque você começou aí com o 1900. Comecei com 1850. Não, quando você começou, aí por conta disso e tal, então é uma coisa natural. Você basicamente, quando erra, ainda acerta. Oh, meu Deus, será? Entendeu? Porque não com tanto, certeza, né? você tá indo Agora, muito bem. Eu queria te proporcionar uma surpresa. Uma surpresa. Sabe por quê, JR? Por quê? Você é muito querido pelos nossos ouvintes. É impressionante porque o Debate 93, teoricamente, é um programa para adultos. Mas as crianças ficam ligadas, as crianças gostam de ouvir e a abertura com o seu nome é um negócio de doido. As crianças todas gostam de repetir. E o que mais me impressiona é que até as crianças pequenininhas falam. Uma delas tem 1 ano e 4 meses, acredite você. É a Nicole. Nicolinha, nossa mascote aqui. Filha da Vivi e do Jonatas. Ela gravou a abertura pra você. Olha ele ainda não ouviu não, gente. Ele vai ouvir agora. Ela gravou? Ela gravou. Mas ela foi obrigada? O que foi? Botaram um chicote? Entendeu? Que isso, a Vivi não tiraram a alimentação dela, a menina chorando de fome. Olha, Nicole, ou você fala pro tio. Inclusive, você tem que ver como é que ela chama você. O JR, bota aí pra você ouvir. Vamos ouvir, também não ouvi não. Peraí, vamos ouvir. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Eu tô a Nicole. Bem aí, tem a gás. Taele Vargas. Nicolezinha, obrigado, Nicolezinha. Um beijo pra você. Deus te abençoe muito. Isso é um privilégio. Muito obrigado. Isso é uma alegria muito grande. Obrigado, gente. Muito obrigado por esse carinho todo especial. Sempre aqui no nosso Debate 93. A nossa gratidão sincera a você que faz a nossa vida ser ainda melhor. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: procuro ter uma vida de oração constante. Oro pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos, vida espiritual. Tá orando bem, vai. Tantos outros motivos. Peço a Deus que me ajude a ser uma mulher de oração. Só que há pouco tempo me disseram que a oração da mulher só é atendida quando o cabeça da casa intercede pela causa. Olha aí que disseram. Foi o que disseram. Só funciona se o marido orar. Mas se só o marido orar, por que a mulher ora então? É a pergunta que a nossa ouvinte faz. Quer dizer, tem fundamento isso, gente? Tem hora que aparecem umas frasinhas assim que são ditas e a pessoa pega aquilo e fica. Sendo assim, de que adianta a minha vida de oração? Pergunta ela. Quer dizer que Deus faz distinção entre orações? Existe oração fraca e oração forte. Tem gente que fala, a oração tá forte. Quer dizer que a outra tá fraca, né? Ontem se orou, tá a oração fraca. Oração forte, oração fraca, hein? Como não desistir de orar quando a resposta demora ou então acontece o contrário ao nosso pedido? Você tá orando por uma coisa e acontece outra coisa completamente diferente. E aí, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Eu quero agradecer o carinho dos nossos companheiros aqui, a participação, pastor Davi Cabral Júnior, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR, obrigado, pastora Flor de Lis, pastor Carlos Gilmar, pastor Rodrigo Lourenço, por esse debate abençoado, e um abraço a todos os nossos ouvintes, também a De Mesquita, todos os nossos irmãos ali, a Igreja do Relógio, Ministério de Madureira. Bênção por isso, muito obrigado, pastor Carlos Gilmar, um abraço. Um abraço, é sempre um prazer estar aqui, né, aprendendo. Foi muito bom estar aqui com os debatedores. Obrigado. Mandar um abraço aí para a Igreja Batista Memorial de Irajá, minha amada igreja, a minha mãe, minhas tias e minha esposa e meus filhos. Maravilha. Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço. Rodrigo Lourenço. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço especial pro meu pai que está em casa hoje, não conseguiu ir trabalhar por causa da greve. Olha aí. Eu falei, liga na rádio e assiste o debate. Ele está assistindo lá, um abraço pro meu pai, minha mãe também, e todo o povo da igreja. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Seu pai não, mas muita gente, muita gente, verdade. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Quero agradecer também a querida pastora Flor de Lis. Obrigado, pastora Flor de Lis. Eu que agradeço, quero mandar um beijo especial a todas as mulheres de sucesso do Ministério Flor de Lis que estão em congresso hoje e amanhã, com a participação de Juliana Nascimento, Elane Martins, Bispa Sônia. Então eu quero mandar um beijão especial
para as mulheres lá do Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo, todos os meus 55 filhos e a minha mãe. Ei, dona né? Carmen. Um beijo grande a Neinha. E quero fazer um apelo próximo à Copa, JR, à população, aos ouvintes, não façam manifestações durante a Copa. Vamos receber com carinho os nossos visitantes, os jogadores, eles não têm culpa desse superfaturamento que foi feito aí em nome da Copa. Verdade, tá aí a palavra da querida pastora Flor de Lis sobre esse assunto. Um grande abraço para quem é de Arraial do Cabo. Hoje é feriado em Arraial do Cabo, aniversário de Arraial do Cabo, vai todo mundo pra praia, hein? E povo querido, Deus abençoe essa terra linda. Um grande abraço a você de Arraial do Cabo hoje por esse dia todo especial. Muito obrigado aqui a nossa equipe. Muito bem, a Marcela, Luciana, Letícia, Fabiano, Jair, Juliano, Lucas, Vanês e Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Pedir o pastor Davi Cabral Júnior para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, Diante de Deus em Oração. Os assuntos sobre os quais conversamos aqui no Golaço, no Gol Contra, assim como também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial para essas pessoas que, devido à circunstância da vida, Senhor, foi ferida, machucada, algumas carregam traumas, que o teu Espírito Santo possa curá-las, restaurá-las totalmente. Ó Deus, que haja, Senhor, cura na vida dessas pessoas, que nós possamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 17, não pagar, Deus, o mal com o mal, mas sim com o bem. Nós te louvamos pela vida, Senhor, desta rádio que promove, Senhor, esses debates que vêm esclarecer o teu povo e sarar também esta terra chamada Brasil, que pertence ao nosso Deus. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.